Por que você consegue ficar horas no celular, mas não consegue ficar 15 minutos fazendo o que precisa para poder mudar a sua vida? Se isso já aconteceu com você, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te explicar exatamente o que está por trás disso e como que você vai começar a mudar isso de forma prática para te transformar de mulher sobrecarregada a confiante, respeitada e admirada. Já adianto que o que você tem não é sobre motivação e também não é falta de força de vontade. Durante muito tempo, eu achei que eu era o problema, que eu era preguiçosa, que eu era inconstante, sem disciplina, até eu entender o que realmente estava acontecendo dentro de mim. Você começa, para, decide, desiste, se cobra, se frustra. Por exemplo, quando eu comecei a minha jornada de exercícios físicos, eu tinha um grande problema de continuar. No início eu ficava muito motivada, mas depois essa motivação passava e aí eu ficava procrastinando as minhas tarefas diárias. Então eu comecei a estudar como que isso funcionava na minha cabeça, por que a minha cabeça não acompanhava a minha força de vontade. E aí eu descobri a maneira certa de tornar do exercício físico uma prática que me trouxesse um pouco de prazer, que me trouxesse leveza, não só aquele sentimento de obrigação. Então presta bem atenção nisso que eu vou dizer agora. Isso não é fraqueza, é o funcionamento do seu cérebro. Você não é preguiçosa, o seu cérebro só está viciado em algo fácil. Vou te dar uma explicação rápida sobre dopamina mais prazer imediato. Dopamina é um hormônio que faz você querer repetir algo. Ela não é exatamente o prazer, ela é o desejo pelo prazer. Funciona assim, é bem simples. Quando você faz algo que o seu cérebro entende como bom, tipo comer doce, rolar o feed, ver vídeos rápidos na Netflix, isso libera dopamina. Aí o cérebro aprende, isso é fácil, é rápido, me faz sentir bem. Vamos repetir? O problema é o prazer imediato com recompensas rápidas, recompensas sem esforço, que dão um pico de dopamina, mas que acontecem com os hábitos ruins, porque esses hábitos não constroem nada a longo prazo. Por exemplo, pegar o telefone, comer açúcar, procrastinação. Com o tempo, o seu cérebro vai se acostumar com esse nível alto de estímulo, então ele começa a rejeitar tudo que é mais lento ou que exige muito esforço. E qual que é o resultado? Você perde a vontade de fazer o que realmente mudaria a sua vida. Você consegue ver que não é preguiça, que é o seu cérebro treinado para algo mais fácil? Pensa no momento que aquilo é como você usar o cartão de crédito. Você aproveita no momento, mas depois a conta chega. Então vamos lá. A saída não é cortar tudo de uma vez, é reeducar o seu sistema de recompensa. Mas como que você vai fazer isso? Bem, pode começar diminuindo os estímulos rápidos, que são aqueles vídeos curtos, telas no geral. Começar pequeno no que é importante, tipo fazer pequenas metas para desenvolver alguma habilidade. E também celebrar cada mínimo avanço. Dizer, nossa, parabéns, eu consegui. Porque aí você ensina para o seu cérebro a sentir prazer no que constrói e não só no que te distrai. O seu cérebro, ele tem uma função básica, que é buscar prazer e evitar a dor. Então pensa comigo, reflete. Quando você pensa em fazer exercício, o que você sente? E quando você pensa em pegar o celular, o que você sente? Tá vendo? O seu cérebro, ele já aprendeu onde que está o prazer rápido. E na neurociência explica. Existe um sistema chamado de recompensa, que é regulado por dopamina. O seu cérebro, então, não sabe o que é bom para você, ele só repete o que você já ensinou para ele. Vamos desenhar tudo isso que eu falei. Faz uma imagem aí na sua cabeça. É como tentar abrir uma trilha nova no meio do mato, que seria um novo hábito, enquanto já existe uma estrada pronta, que são os hábitos antigos. Imagina que você vivia numa selva, né, quando você ainda não tinha nenhum hábito. E aí você foi andando para um lado da selva, naquele mesmo caminho todos os dias. Onde você passa, aquele mato ele não cresce mais.
Mas esses são os hábitos ruins. Agora você está montando um novo hábito, você vai passar por um outro caminho. Então você vai ter que cortar esses matinhos dos outros caminhos. Automaticamente o seu cérebro vai pedir para o caminho que já é fácil. Por quê? O nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia, ele gosta de energia rápida, ele gosta de conforto. Mas a gente tem que buscar o que é bom pra gente. Então a notícia boa é que o cérebro muda. E isso se chama neuroplasticidade. Neuro de cérebro e plasticidade, que é a capacidade de modificar. Tem um ponto muito importante, como eu disse, isso exige repetição, isso exige constância e fazer mesmo sem vontade. Então no início é muito desafiador, mas depois isso vai se tornando um mecanismo automático. O cuidado no início de qualquer hábito sobre fazer o mesmo sem vontade é porque toda vez que você escolhe o caminho fácil, você reforça o padrão antigo e aquele sentimento de incapacidade vem. Agora, toda vez que você escolhe o difícil, mesmo sem vontade, você constrói um novo caminho neural. E aquele sentimento de autoeficácia, de eu consigo, eu sou capaz, e isso acaba liberando dopamina. Então o ponto aqui é, você não precisa sentir vontade para fazer alguma coisa, você precisa agir mesmo sem vontade, com a certeza de que aquilo vai ser bom para você. Faz sentido? Escreve aqui nos comentários pertencimento para eu ver que você está entendendo. E agora vamos lá, na prática. 4 pontos muito importantes aqui. Deixa eu te mostrar como começar isso na prática. Ponto número 1, nós trabalhamos com recompensas imediatas, de forma saudável. Então, você fez algo pequeno? Celebra, bate palma, ri. Isso libera dopamina e treina o seu cérebro de forma positiva. Por exemplo, você recusar um alimento ruim em um momento em que naturalmente você aceitaria. Parabéns, isso é uma coisa muito boa, porque nós sabemos o quanto isso é desafiador. Mas você está escolhendo o que vai ser melhor para você. A questão é, o seu cérebro aprende com repetição, mas ele responde a recompensas. Então, celebre pequenas vitórias. Ponto número 2, dopamina consciente. Se você vive só de recompensa fácil, seu cérebro não vai querer o difícil. Toda vez que você diz só hoje, você fortalece exatamente o padrão que você quer sair. Não é sobre só o hoje, é sobre quem você está se tornando. Ponto número 3, micro hábitos. Vamos falar sobre consistência e intensidade. Qual é a diferença? Não comece se exercitando por 1 hora todos os dias. Comece, por exemplo, com 5 minutos 2 vezes por semana. Ou apenas indo passear na academia. Porque o ponto aqui é, consistência constrói, intensidade vai te frustrar. Não se exija em algo que você está começando agora, porque ainda não é automático para você, você ainda gasta muita energia. Seja gentil com você nesses momentos de começar algo novo, comece devagar. Como eu disse, constância é melhor que a intensidade. E no meu curso Jornada de Autoconfiança, eu falo bem detalhadamente sobre isso, sobre esses pequenos gatilhos para a liberação de dopamina. Mas basicamente é você validar esses pequenos momentos. Porque, como eu disse, a constância, cumprir pequenas metas diárias é mais importante do que a intensidade, mais do que a quantidade de tempo, por exemplo. Ponto número 4. Seu ambiente pode te impulsionar ou te sabotar. Quem nunca ouviu aquela frase, nós somos a média das 5 pessoas ao qual nós convivemos. Você pode até tentar mudar, mas se o seu ambiente continua o mesmo, ele vai te puxar de volta. Aquelas pessoas que vivem te falando para repetir o mesmo padrão ou que te estimulam a continuar vivendo repetindo esses mesmos padrões, as mesmas crenças. E eu falo isso bem mais profundamente no meu curso da Jornada de Autoconfiança. Outra coisa sobre o seu ambiente é cuidado com os hábitos antigos. Por exemplo, se você quer se alimentar melhor, prepara e tenha acessível alimentos saudáveis. Lava sua salada e já deixa pronta na geladeira. Tenha frutas acessíveis e alimentos que você sabe que vai fazer bem para o teu corpo. Outra coisa importante é tira um dia da semana para você programar a sua rotina de trabalho, de exercício, seu tempo com você, sobre a sua alimentação. Então, sobre o ambiente é que tudo ao seu redor está te treinando ou para evoluir
ou para você permanecer. A escolha é sua. E a verdade é dura. Nem todo mundo vai crescer com você. Vou dar um exemplo bem prático da minha vida. Alguns de vocês já sabem que eu tive a experiência de morar fora, mas não foi uma decisão fácil. Eu não tive o apoio de pessoas para poder conseguir dar espaço na minha vida. Por quê? De onde eu vim, isso não é muito normalizado. Eu desejava ter uma alimentação diferente, eu desejava ter uma qualidade de vida diferente. Então eu percebi que para eu poder me conectar com esse algo dentro de mim, eu precisava mudar de ambiente. E como eu sempre tive no meu coração essa vontade de ir para fora, foi naquele momento que me deu o start de que eu precisava dar esse passo. E por que eu digo que não foi fácil? Porque eu tive que deixar família, trabalho, coisas que para mim naquele momento eu sentia que era a minha base, mas eu senti que os passos que eu precisava dar eram importantes para minha construção pessoal. E fica aqui comigo porque a parte mais importante vem no final. Vamos tocar agora no assunto polêmico: mudanças de crenças. Você não tem falta de disciplina, você tem um sistema mal treinado. E não tem a ver com força de vontade, porque a sua força de vontade é limitada. Você tem um sistema automático que faz te permanecer no que você é hoje. E muito disso está relacionado no que você acredita hoje, no que você é ensinada. Foi por isso que eu decidi sair do meu ambiente, porque eu entendi que eu tinha um sistema de crenças muito enraizado e eu precisava desconstruir isso. No meu caso, eu precisei fazer isso. Porque eu entendi que enquanto eu continuasse mudando na base da força, eu ia continuar voltando para o mesmo lugar. Então, na prática, o que você precisa fazer? Crie metas e objetivos, mas foque no processo. Você vai perceber que a sua identidade vai mudando nesse processo. Possivelmente, alguns dos seus objetivos também vão mudar. Se você ir muito com foco no objetivo, você vai acabar desistindo no caminho. Quando você começa a amar o seu processo, você vai entender que há prazer na dor, porque a dor te constrói. Algo muito importante, o que sustenta tudo isso não é técnica, é o seu porquê. Porque nos dias difíceis, e eles vão existir, não é motivação que vai te sustentar, é lembrar quem você decidiu se tornar. E outro ponto importante, você precisa parar de se definir pelo seu passado. Parar de se rotular e ficar se julgando. As pessoas já vão fazer isso por você, tá tudo bem. Comece então a dizer para você mesma: eu estou me tornando, eu estou aprendendo, eu estou construindo. E entenda que errar faz parte do processo. Então levanta e tenta de novo. E tenta melhor. Porque eu preciso ser muito honesta com você. Você vai falhar alguns dias. E isso não anula o processo, isso não anula quem você é. O problema não é cair, é desistir de si. E a dica que eu sempre dou é: se trate como alguém que você ama, seja carinhosa e gentil com você. Pausa agora e salve esse vídeo, porque você vai precisar rever o que nós falamos hoje. Eu quero fazer um exercício com você. Feche os olhos por um segundo e respira profundamente. Agora, se pergunte: o que eu sei que eu preciso fazer, mas eu continuo evitando? Se acolha e responda sem julgamentos. Entenda que talvez não seja falta de força sua, talvez seja só um cérebro que nunca foi treinado. Se isso fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual hábito que você sabe que vai precisar começar. E se você sente que não consegue sair desse ciclo sozinha, coloca aqui nos comentários a palavra recomeço, porque é possível sim reprogramar isso e você não precisa fazer isso sozinha. Nós estamos juntas nessa jornada. Obrigada pela sua companhia e acredite, só de você estar vendo esse vídeo, você está mudando muito isso aí dentro de você. E se você gostou desse vídeo, curta, me segue e manda para aquela amiga que precisa ouvir isso hoje. Cuide da sua mente, do seu coração e até o próximo encontro.